a todos vocês que já estão conosco, vão nos acompanhar aqui até o fim desta live, que vai ser uma tarde de bênção, uma tarde de renovo, uma tarde onde ouviremos, sem dúvidas, o Senhor falar conosco. Quanta gente bonita já está conosco. Um beijo para todos vocês, no coração de todos vocês. E para você também, que de repente vai estar assistindo depois, não pode assistir agora, essa live, uma pausa para um café, que é toda quarta-feira às 15 horas, às 3 horas. Talvez você não tenha essa oportunidade, mas vai estar ouvindo. Então, como eu sempre digo, boa noite para você, boa manhã e talvez até uma boa madrugada. Eu não sei que horas você está assistindo, mas uma coisa eu sei: quando você se colocar com todo o coração para ouvir o Senhor falar, com certeza Ele vai falar, com certeza Ele já tem falado ao seu coração, e é por isso que você está conosco. Oh, aleluia, glórias a Deus. Arthur, meu querido psicólogo, Deus te abençoe. Vocês sabiam que o Arthur já tem uma palavra salva conosco aqui? Ele já trouxe uma palavra, gente, de conscientização, que foi maravilhoso. Então, Arthur, a paz do Senhor, meu querido, é sempre muito bom ter você aqui. Da Márcia, minha ovelhinha querida lá da congregação, um beijo, toda semana conosco, nos acompanhando, nos apoiando. Oi, Kenny, Deus abençoe. Kenny, hoje não foi em vão que você entrou. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem um consolo para a sua alma, Deus tem bênçãos para você. Fique conosco, o Senhor está no nosso meio. Cota, minha amiga, ai, como eu te amo, minha amiga de longas datas, ou seja, minha amiga de 47 anos, é isso aí, Jesus faz essas coisas. É verdade, Marilene, o Senhor fala. Janilson, lá do Rio de Janeiro, está conosco. Gente, a minha Cristiane Faria, minha cantora querida, que já louvou tantas vezes. E vocês sabiam que a Cristiane também prega? E ela também tem uma live, uma participação com ela aqui. Bênção de Deus. Arthur, então por isso não, meu querido, vamos agendar novamente. Glórias a Deus. Meus amados, a paz do Senhor para todos vocês que aqui estão. Nós estamos aqui na nossa pausa para um café. Se você puder, pare tudo. Pare o que você está fazendo e venha convidar Jesus para sentar à mesa com você. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de repartir o pão. Mas eu sei que nessa luta, nessa vida agitada, diária do nosso dia a dia, às vezes a gente não pode parar. Mas então eu quero te convidar, ainda que você não possa sentar, ficar paradinho, faça as suas atividades, mas pare o seu pensamento agora, ligue no trono da glória. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações, porque Ele já tem falado. Glórias a Deus. Gabi, Irene, elas que acabaram de entrar. Irene, minha companheira na divulgação aí, Deus te abençoe. Irene, a bênção hoje não é só para você. A bênção hoje é para você e sua família, tá? O Senhor vai visitar as suas filhas aonde elas estiverem. O Senhor vai visitar os seus filhos. Toma posse. Fique até o final, Irene, porque nós vamos orar e a sua casa será alcançada. Meus queridos, e por falar em orar, então já vamos fazer a nossa oração. Glórias a Deus. Meu amado, meu amigo, Jesus Cristo, que habita no meu ser, que nos promove esses momentos, esses encontros de estarmos aqui unidos, Senhor, juntos, no mesmo propósito que é de te adorar. Primeiro, Senhor, nós viemos aqui para te adorar, para bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso, e ai de nós se não fosse as tuas misericórdias. E é por teu amor que nós estamos aqui, suportando as lutas do dia a dia, mas nós chegamos até aqui, diante da tua glória, Senhor. E temos certeza que hoje não vai ser diferente. A tua glória já está invadindo o meu lar, a minha casa. A tua glória já está invadindo os corações dessas pessoas que já estão conosco. Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, realiza o desejo do nosso coração. Fale conosco, Jesus.
Abra o nosso coração, fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. E eu creio que o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Amém, amém. Deus abençoe todos vocês que entraram aí, sejam muito bem-vindos. Essa live é minha, essa live é sua, essa live é nossa e principalmente essa live é do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos, nós temos também outras lives, muitas lives salvas aqui. Já vai fazer 1 ano esse projeto, todas elas estão salvas integralmente aqui no nosso canal no Instagram. Então, se você puder depois, vai lá, assista. O Senhor sempre tem uma palavra de ânimo, de fé e de esperança para a sua vida. E tantas pessoas já passaram por aqui. Hoje chegou o dia da nossa missionária Aline, que ela já está conosco, entrou cedinho, está nos acompanhando. E aí eu quero te convidar, começa, eu não vou falar para você me seguir, porque eu acho isso muito pesado, mas vamos ser amigos aqui no Instagram também? Vai ser bênção. E também eu quero te avisar que nós temos também um canal no YouTube. Esse canal se chama Missionária Valéria Dias. E lá no YouTube nós temos as lives, as palavras, né? E outras mensagens também salvas lá no nosso canal no YouTube. E aí, essa live de hoje, provavelmente amanhã já vai estar lá no nosso canal, você vai poder ouvir, compartilhar. E eu te convido, se você puder se inscrever no nosso canal, vai estar nos ajudando com que a gente continue levando as boas novas a tantas pessoas. Oi, Naila, um beijo para você. Luciana, e aí, como é que estava Salvador? Descansou bastante? Deus te abençoe, minha linda. A Luciana também já louvou para nós e foi uma bênção. Meus queridos, eu quero deixar aqui para nossa meditação hoje em Romanos, no capítulo 8 e no verso no 28, está assim: e sabemos, glórias a Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E no 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que você está passando, uma adversidade, uma perseguição, uma aflição de alma, uma situação que veio que você não está sabendo, mas nesta tarde Deus vai te dar estratégia para você superar, para você vencer, porque no verso 37 diz que em todas, não é em algumas, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por mim, por você, não. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então receba a sua bênção, receba a sua vitória, receba o consolo, receba o renovo. Nesta tarde, sinta o Senhor falando com você. E aí, eu quero deixar aqui um testemunho para vocês. Olá, evangelista Eliane, a paz do Senhor, minha ovelha querida. Também tem mensagem dela salva aqui. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês algo muito especial, algo muito profundo que tem acontecido. O Senhor nos deu para esse mês de março o projeto de fazermos as lives Momento com Deus às segundas e sextas-feiras, pelo YouTube ao vivo. O que acontece? Oi, meu amor, meu pastor, meu esposo lindo, amo você. Vai fazer 50, hein, gente? Semana que vem. Meu coroa. Olha só, gente, o Senhor nos deu essa estratégia de fazermos aqui essas lives. E ontem eu fui presenteada. Na verdade, a gente está sempre recebendo um feedback. Eu estou muito emocionada hoje. Eu quero que vocês até me perdoem a emoção, mas a gente é o que é, né? Oi, Cecília, terapeuta linda! Gente, e aí ontem eu recebi uma mensagem muito, muito profunda, muito séria. Não vou dizer o nome eticamente, né?
mas eu quero compartilhar com vocês. Nós tivemos no domingo, porque na segunda-feira a deputada federal Ione Barbosa estaria viajando para Brasília e ela não poderia participar. E a gente fez essa live no domingo. Isso foi domingo. Quando foi ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma moça, falando comigo que como que foi importante para ela o alerta que a deputada deu, porque ela também é delegada de polícia. E essa moça, o relato dela foi o seguinte: olha, eu sofri abuso do pai do meu filho desde o primeiro dia de gestação. E com esta live, ela me explicou, ela abriu o coração, conversou comigo e ela conseguiu ter um norte de como fazer, de como agir. E aí eu vi, ela me agradeceu muito e eu passei a glória para o Senhor e eu vi como que foi importante poder fazer, poder ajudar. Josiane, um beijo, minha linda. E aí, gente, eu também recebi um outro depoimento falando a respeito de uma criança, porque nós tivemos que... Aí, pronto, voltou? Voltou? Tá tranquilo? Nós tivemos... também com a doutora Kátia na sexta-feira passada, ela trazendo uma live também que está salva. Você tem que ir lá no YouTube e em cima assim, fica ao vivo, você tem que clicar ali. E aí você vai acompanhar essas lives. E a Kátia explicou, ela é conselheira tutelar, advogada, e ela estava falando sobre os abusos com criança, quantas crianças sofrendo, falou da importância da gente ficar atento aos sinais. E aí, ontem eu recebi também um depoimento falando sobre isso, de uma pessoa que pôde ajudar uma criança, livrar uma criança dos maus tratos. Gente, isso existe, isso é real, e a gente tem que se preocupar. E essa pessoa também nos agradeceu e falou: olha, nós conseguimos salvar uma criança. Então, como eu sempre digo, se cada live que a gente faz, se a gente conseguir somar valor, agregar valor na vida de alguém, na vida de uma pessoa, o nosso objetivo foi cumprido. E ontem eu fiquei muito emocionada e eu estou muito feliz e grata ao Senhor e quero compartilhar isso com vocês, porque vocês que me ajudam, vocês que compartilham, vocês que abraçam essa causa comigo, e nós pudemos salvar pelo menos uma criança dos maus tratos através daquela live. Então, assim, é o Senhor que faz isso. Eu estou muito feliz, eu estou regozijando no Senhor. Isso fora, igual meu esposo falou, fora as outras pessoas que a gente nem sabe, que às vezes não testemunha, mas que foram abençoados. Eu não podia deixar de compartilhar com vocês isso aí. Nós já vamos chamar a Cristiane para estar louvando, mas antes eu quero aqui estar mandando um beijinho. Axa deve estar nos ouvindo. Ela é filha da minha amiga Fran, filho do pastor Walter Júnior, está completando aniversário hoje. Axa, um beijinho lindo para você, tá, meu amor? Você é linda. Um beijo recheado aí de amor e de carinho que a tia tem por você. Deus continue abençoando e te guardando. Também, gente, hoje está fazendo aniversário uma pessoa muito importante na minha vida. Está fazendo aniversário a Aline Glansman, a mãe da Rafaela. A Aline foi uma pessoa importante porque depois de um ano que o meu esposo estava desempregado, numa luta danada, a Aline abriu as portas da sua empresa e foi uma bênção. O Senhor nos abençoou e de patroa se tornou amiga. Então, Aline, sou eternamente grata a tudo que você fez por mim e pela minha casa. Gente, hoje a emoção tá correndo solta, mas eu vou mandar o último abraço. A Cristiane, vou mandar o último abraço aqui hoje ao vivo, porque segunda-feira uma grande amiga fez aniversário. Mara, eu amo você, eu amo a sua casa e tudo feita de ciclos, a vida é feita de fase e a minha amiga agora, nesse momento, está de partida para outra cidade, está indo para longe. Mara, mas que o Senhor te abençoe, te guarde aí na sua viagem e que você seja feliz. Deus te usar, a live não está caindo mais, então fique à vontade. Tá bom, vamos dar linha na pipa, como diz os antigos.
Anota aí, ó, tem a Duda que tá fixando. Duda, fixa aí, fazendo favor. Segundo Samuel, capítulo 17, seu versículo 38, porque quem for entrando vai se atualizando aí acerca da mensagem que está sendo ministrada, tá bom? Repete, por favor. 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 38. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 38. Isso aí, nos diz assim, para que a gente possa reger o tempo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando aos filisteus. Eu estou na minha varanda, então vai ter um pouco de intervenção aqui, porque os vizinhos estão se movimentando também no quintal. Eu preferi fazer a live aqui porque é mais claro. E na minha sala onde eu estudo é um pouco escuro. Mas se mantenha aí ligado na palavra. Eu vou fazer o mesmo aqui para que a gente possa junto entender aquilo que Deus tem como, ou juntos, né, entender o que Deus tem como orientação para nós. Davi é um homem bem conhecido em nosso meio, popular, homem conhecido como segundo o coração de Deus, homem conhecido como rei de Israel, homem conhecido como homem de guerra. Só que nós bem sabemos que Davi ele vai se apresentar, né, no livro de Samuel, será apresentado a nós no livro de Samuel, no capítulo 16. Apesar de Davi ser apresentado a nós no capítulo 16, a história, né, a narrativa não vai se iniciar com ele, vai se iniciar com uma ordem de Deus ao profeta Samuel. Deus vai dar uma ordem ao profeta Samuel, dizendo ao profeta Samuel, logo no primeiro versículo do capítulo 16, Deus diz assim ao profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? E depois de Deus dividir a insatisfação que ele estava sentindo acerca da conduta de Saul, Deus também vai dar uma ordem ao profeta Samuel, dizendo a ele: toma o vaso de azeite, enche o vaso de azeite e vai em direção à casa de Jessé, o belamita, porque lá eu vou ungir um dos seus filhos para ser o sucessor de Saul no reino de Israel. Nós bem sabemos que Saul foi o primeiro a ocupar esse cargo de rei de Israel. Até então, Israel não tinha rei e Saul será o escolhido por Deus. Só que nós vamos perceber que Saul vai deixar Deus muito insatisfeito após ocupar esse cargo, né? Cargo de responsabilidade. Nós precisamos compreender que Deus nos chama, cada um que me ouve aqui, seja novo no caminho do Evangelho, seja já alguém experiente no caminho, né, do Evangelho, todos nós somos chamados a uma responsabilidade. Primeiro, somos chamados ao arrependimento, a tomarmos a nossa cruz, né, e a seguir a Jesus Cristo. E depois, a uma responsabilidade. Então, assim, talvez hoje eu falo aqui a pessoas que têm responsabilidade no reino de Deus. E Saul, ele tinha essa responsabilidade, ele ocupava um cargo de grande responsabilidade. Através de Saul, do cargo que ele ocupava, decisões eram tomadas, e dependendo da decisão, a decisão que era tomada refletia na nação de Israel. Ele ocupava um cargo de destaque, que o caráter que ele revelava dentro desse cargo que ele ocupava influenciava a massa. E Deus vai dizer que não quer mais Saul nesse cargo, não quer mais que Saul reine sobre a casa de Israel. Então Deus vai arrancar Saul dessa cadeira.
E nós vamos ver versículos e capítulos à frente que Saul ele não vai compreender que o que vai ocorrer na vida dele vem de Deus. E ele vai culpar pessoas que estão à sua volta acerca do seu mau desempenho. Nós vamos ver que ele vai se levantar para poder perseguir Davi, ele vai perseguir Davi, ele vai culpar Davi por muitas vezes acerca, do que Deus havia dito, Deus havia falado. E nesse interim, nesse contexto, nós vamos ver que Samuel, como profeta, ele vai ter medo, vai temer, ir em direção às orientações que Deus está lhe dando. Ele vai temer por conta do caráter que Saul já revelava ali, um caráter de um rei severo, um rei ruim, um rei inconsequente, um rei que não analisava as suas decisões. E ele vai dizer a Deus, no versículo 2 do capítulo 16, ele vai dizer assim: Deus, como eu irei? Vai que Saul, ele tente me matar. E Deus vai dar uma estratégia a Samuel para que ele venha cumprir a ordem que Deus está lhe dando. Deus vai dar uma estratégia a Samuel. E Deus vai dizer assim: Samuel, vai sacrificar. Quando você chegar lá, convoca o povo, convoca a casa de Jessé e sacrifica, que no meio desse culto litúrgico, no meio desse sacrifício, eu vou lhe mostrar o sucessor de Saul. E assim como Deus havia orientado o profeta vai fazer. O profeta vai em direção àquela aldeia, àquela cidade. Ele chega ali, o povo no primeiro momento vai temer a chegada do profeta. O profeta diz que a chegada dele é de paz. Ele vai convidar toda a casa de Jessé, vai ter aquela liturgia, de sacrifício, e nós vamos ver que Jessé vai começar, a pedido do profeta Samuel, a apresentar os seus filhos, e Deus assim vai começar a orientar Samuel dentro da missão que ele havia confiado a Samuel. No versículo 11, Deus vai dizer a Samuel assim, versículo 12, Deus diz a Samuel assim: Samuel, eu não vejo como, 7, eu não vejo como o homem vê, eu não me deixo levar pela aparência, porque o versículo 6 nos diz que sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe, e quando ele vê a Eliabe, ele se deixa levar pela aparência que Eliabe carrega, porque Samuel tinha no seu intelecto, no seu entendimento, que Deus ia escolher um rei similar à aparência de Saul, parecido com Saul, pelo menos no estereótipo, na aparência. Então, quando ele vê Eliabe, um homem dotado de boa aparência, de altura, de estatura, ele diz: esse certamente é o homem que Deus escolheu para ser sucessor de Saul. Só que Deus vai tomar a frente desse pensamento do profeta e vai dizer ele assim, Deus diz, porém, a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não me deixo levar pela aparência, nem pela altura e nem pela estatura, pois esse que tu pensa que será o sucessor de Saul, eu já o rejeitei para essa missão. Não era esse o escolhido de Deus. Aí Deus continua e diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu gosto disso, porque a primeira aplicação que eu tenho para os nossos corações, que a gente não tem que temer a missão que Deus nos confiou. Deus confiou uma missão ao profeta Samuel. O profeta Samuel já era um homem experiente em ouvir a voz de Deus e executar as missões. Só que mesmo com a sua grande experiência, quando Deus confiou a ele essa nova missão, ele temeu. Isso faz parte do percurso de quem trabalha no reino de Deus. Ele teve medo, ele perguntou a Deus como seria, ele teve medo daquilo que poderia acontecer, e Deus vai orientar
orientá-lo, Deus vai direcioná-lo, Deus vai dizer aquilo que ele deveria falar e que ele deveria fazer. E nós vamos ver que Samuel não vai ter dificuldade nenhuma de obedecer às orientações de Deus. Então, quando chega no versículo 6, que Samuel obedeceu às orientações de Deus, foi na casa que Deus orientou, foi na aldeia que Deus orientou, entregou a mensagem de reunião para sacrifício para Jessé, como Deus havia lhe orientado. Quando chega no momento que Samuel poderia se perder ou se precipitar dentro da missão, ungindo alguém que Deus não havia convocado, comissionado para assumir a cadeira, Deus toma a frente do profeta e diz: não, Samuel, peraí, Samuel, não é esse aí o escolhido, ungido, esse aí para essa missão eu já o rejeitei, Samuel. O que eu tenho, Samuel, é diferente da maneira que você vê. Quem eu tenho para assumir a cadeira não vai assumir a cadeira pautado pelo estereótipo, pela aparência, porque eu, para essa missão, para ocupar essa cadeira, estou contemplando o coração do indivíduo. Então Deus se antecipa à provável precipitação que o profeta poderia ter. E o que eu quero dizer com isso, aplicando para os nossos corações e para a nossa vida pessoal? Quando você se dispõe a obedecer, você é sensível à voz de Deus. A sensibilidade espiritual caminha contigo. E quando você é sensível à voz de Deus e em obedecê-lo, provavelmente qualquer tipo de precipitação e de rumo errado que você possa ter no exercício da missão, Deus sempre vai se antecipar para que você não tome nenhuma decisão errada. Ninguém que a gente conheça, que esteja à nossa volta, que recebeu uma missão de Deus, ele vai tomar nenhuma decisão sem antes Deus pautar, legitimar essa decisão através da revelação da palavra, através de um sonho, através de uma certeza, de uma testificação no seu interior. Deus testificou no interior do profeta que não era ainda aquele moço que assumiria aquela cadeira. Então não tenha medo, seja sensível à voz de Deus, trabalhe na missão com obediência, porque se por um acaso você olhar para uma porta, você olhar para alguém e você achar que essa é a pessoa, que a porta é essa, Deus vai se antecipar falando com você e não deixando você tomar nenhum caminho errado. E assim foi. Todos os filhos de Jessé se apresentaram até o ponto de Samuel indagar a Jessé: acabou os seus filhos? Não tem mais filhos para serem apresentados? Aí ele diz: há um ainda que está no campo, um moço, um menino, ele está no campo, o menor da casa, ele está no campo. E Jessé manda buscar. Eu amo isso, porque tem pessoas que dizem por aí, né? Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Depende muito de quem está regendo o seu itinerário. Depende muito de quem está lhe conduzindo na sua vida pessoal. Porque Davi, ele era conduzido por Deus. E Davi estava no campo, longe nesse momento, desse momento litúrgico aqui. Longe desse banquete que foi preparado na casa do seu pai. Mas a cadeira de destaque era dele. E o profeta diz: ninguém vai se assentar à mesa até que o menor chegue. Mandaram buscar, mandaram trazer. Ele chegou na metade, mas chegou na hora certa. Porque, meu irmão, o importante não é você pegar, às vezes, as coisas do início. É você chegar na hora certa. Por exemplo, talvez quem me ouve aqui foi colocado no ano de 2023 para assumir uma congregação. Talvez eu estou pregando aqui a pessoas hoje que nesse ano de 2023 assumiu um departamento e está dizendo: meu Deus, eu estou pegando o percurso pelo caminho. Não, você não está pegando pelo caminho. Você está entrando na hora certa. Ah, mas já aconteceu tantas coisas, mas já tem tantas coisas elaboradas, já foi feito tanta coisa, eu não sei como é que eu vou lidar com isso daqui para frente. Deus está dizendo: o que aconteceu no passado, eu já usei alguém para fazer o que eu queria no passado. Agora é com você e eu vou usar você daqui para frente. Davi chegou.
Ele chegou, a mesa já estava pronta, ele chegou, o ritual já estava quase todo, né, concluído, mas ele chegou para dar continuidade à missão que Deus havia lhe confiado. Ele entra, o óleo desce sobre a sua cabeça, e o texto nos diz que depois de Samuel executar todas as orientações que Deus havia lhe dado, ele vai retornar de novo para o seu ponto de origem. O tempo passa, nós vamos ver que Saul será dominado por um espírito maligno, o espírito toma ele, aí Davi é convocado, o nome de Davi é gritado no palácio. Olha, segunda vez, Deus vai levar Davi para um ambiente de destaque, mesmo ele estando em um lugar isolado. Davi estava lá, cuidando das suas poucas ovelhas, só que quando algo ocorreu no palácio, que Deus precisava do adorador Davi, o nome dele é citado, o nome dele é lembrado. Talvez o mensageiro, né, quem estava ali conversando com o rei, das comitivas, um dos homens da comitiva da guarda do rei, que mencionou o nome de Davi, talvez Davi nem conhecia, talvez nem era amigo de Davi, talvez Davi nem nunca tinha ouvido, tinha ouvido falar acerca desse homem, mas esse homem foi instrumento de Deus para gritar o nome de Davi lá no palácio. Ô, irmão, isso aqui é muito, muito bom, porque a gente tem que parar de nutrir expectativa acerca daquilo que a gente faz pro próximo. E depois, isso é uma coisa que, por muitas das vezes, é distorcida em nosso meio. Tem pessoas que poderiam citar o nosso nome e não cita porque Deus não quis e ponto. Não levou porque Deus não quis e ponto. E você vai fazer o quê? Vai ficar de bico no campo ou vai produzir no campo? Porque enquanto você não chega no campo de batalha, né, para poder lidar com a afronta de exércitos, Deus quer que você, dentro desse campo, mate ovelha e mate urso. Ou mate leão e mate urso, e zele pelas ovelhas. Foi o que Deus confiou a Davi para aquele momento. Só que Davi é levado, vai tocar a sua harpa, o espírito maligno será expulso toda vez que Davi se propõe a se posicionar como adorador. O tempo vai passar, só que o capítulo 17 chega, e o capítulo 17 nos diz assim, para a gente concluir. Os filisteus se juntaram, né, contra a casa de Israel. Houve uma guerra, e o texto nos diz no versículo 2 do capítulo 17, que porém Saul e os homens de Israel se juntaram também e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Olha que coisa interessante. Saul também vai se preparar junto com o seu exército, vai se posicionar no vale, né, do Carvalho, e ele também vai se colocar para a guerra. Ele também vai ordenar os seus para que eles vá à guerra. Só que quando eles se deparam com o elemento surpresa que os filisteus tinham, eles se amedrontam e se acovardam. Aí o que eu aprendo com isso? Tem muita gente querendo fazer guerra. Tem muita gente querendo descer para o Vale do Carvalho para poder combater o inimigo. Mas se esquece que da mesma forma que nós como guerreiros precisamos ter estratégia, o inimigo também tem. E Saul e seu exército não contava que entre o inimigo havia um gigante que era o elemento surpresa do inimigo. E para isso, meu irmão, a gente precisa ter sensibilidade espiritual. O momento de estar no campo sendo treinado e o momento de descer para a guerra. Não adianta descer para a guerra, querer afrontar o inimigo se não tem vida de oração, se não tem devocional na vida, se não aprecia a palavra, se não prioriza as disciplinas espirituais, se não jejua. Vai fazer o que na guerra? Vai ficar como o exército de Israel, melindroso, se deixando levar pelo que ouve. Mas, em contrapartida, Deus estava preparando Davi. Davi estava sendo preparado. Davi, quando vai para a guerra, né? Quando ele vai para a guerra, ele vai a pedido de seu pai. Eu já ouvi, eu não critico, porque cada um aplica o texto
da forma que o Espírito Santo orienta. Contanto que não fuja do contexto, que não fale nada que esteja fora da Bíblia, está ótimo. Eu não consigo, olhando para esse texto aqui, lendo ele, ver Jessé como um pai ruim. Até porque dentro da cultura judaica havia um costume. Havia orientações. E Davi, por ser filho menor, não era tempo dele para a guerra. E ponto. O tempo da guerra aqui era para os filhos mais velhos. E acabou. O tempo de Davi era para cuidar das poucas ovelhas que seu pai havia lhe confiado. O pai de Davi é um homem maduro e estratégico, ao ponto de entender que, por mais que Davi recebeu a unção de rei na cabeça no capítulo 16, ele ainda não estava preparado para a guerra e acabou. Estamos vivendo tempo hoje de pessoas querendo bater de frente com liderança, querendo dizer para a liderança o que liderança tem que fazer. Meu irmão, não, você é liderado. Então se comporte como liderado. E como liderado, se o líder dizer que seu tempo é de cuidar de poucas ovelhas no campo, tu não vai para a guerra e acabou. Se teu tempo é de sentar no banco e ouvir, tu vai sentar no banco e acabou. Ah, meu líder não tem visão espiritual. Meu líder poderia fazer igual o líder tal. Meu líder poderia fazer igual o outro líder. Meu líder poderia... Não, você não está aí nesse exército, nesse quartel que Deus lhe introduziu para dar palpite. Você está aí para crescer, para amadurecer e para se tornar de cuidador de ovelha a guerreiro. Só que só vai se tornar guerreiro se compreender que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando o pai Jessé viu que era o momento de enviar o filho para o ambiente de guerra, ele chamou Davi e disse: Davi, eu quero notícias dos seus irmãos, você vai levar o alimento aos seus irmãos. Davi foi. Davi era um homem tão bem mentoreado por Deus, Davi era um homem tão bem orientado por Deus, que Davi, ele fez exatamente aquilo que seu líder lhe ordenou, seu pai. Quando ele chega no campo de batalha, mesmo tendo que lidar com a afronta dos filisteus, mesmo tendo que pisar em um ambiente que no momento estava um ambiente de terror, um ambiente de medo, Davi não perdeu o rumo da ordem que seu pai lhe havia confiado. Qual foi a ordem? Levar alimento. Então o texto nos diz que quando Davi chega neste ambiente, Davi vai procurar alguém da guarda para entregar os alimentos que ele havia trago de seu pai. Então, antes dele executar derrubar o gigante, antes dele derrubar o gigante, ele vai executar a missão que seu pai lhe confiou primeiro, que foi entregar os alimentos ao exército de Israel. Ele procura alguém, ele entrega o alimento, ele cumpre essa missão. Aí Davi está predisposto e preparado para a sua próxima missão. Aí Davi vai ouvir tudo aquilo que está ocorrendo no ambiente. Davi vai ouvir a afronta do inimigo e Davi vai se posicionar. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos falando de guerra. Só para que eu conclua aqui, nós estamos falando de guerra. Davi matou leão e matou urso no anonimato do campo. Davi teve que lidar com guerras isoladas e pessoais no campo. Só que agora, a guerra que Davi está tendo que lidar é bélica. É uma guerra onde tem morte, onde tem alguém gritando e afrontando. O inimigo agora não é visível. O inimigo agora não é invisível. O inimigo é visível. O inimigo está à sua frente. Além de Davi estar lidando com um ambiente inusitado, onde ele não tem esperança, onde tem um inimigo do outro lado gritando e amedrontando, ele também tem que lidar com a covardia do exército que ele fazia parte. Ele tinha que lidar com essa covardia. Só que Davi está emocionalmente preparado porque passou pelo campo. Davi está emocionalmente habilitado porque ele soube valorizar o tempo do anonimato. Sabe qual é o nosso maior problema? Perdão.
a gente acaba descartando o que Deus nos confiou no campo, porque a gente faz comparação. Se Davi ficasse no campo dizendo o que eu tenho é tão pouco, olha a casa do meu pai, meus irmãos estão lá. O que eu tenho é tão pouco, meus irmãos estão na guerra e eu estou aqui sozinho, isolado, estou no campo, estou cuidando de poucas ovelhas. Só que Davi soube valorizar o tempo do campo ao ponto de ser preparado como guerreiro, matando urso e leão no anonimato que Deus havia lhe introduzido, dentro do campo que Deus havia confiado. Quando ele chega diante do campo de batalha, ele não se deixa levar pelo inimigo Golias. Ele não se deixa levar. Todos estão amedrontados. Davi ainda não era guerreiro experiente. Imagina alguém melhor do que eu, mais experiente do que eu, em uma área, em uma função, amedrontado. Imagina se eu tivesse que lidar com alguém, eu estou começando agora em uma área, e a pessoa que já está muito mais tempo do que eu naquela área, acostumado a lidar com guerreiro, tivesse amedrontado, eu ia dizer, se quem tem experiência está assim, eu que não vou entrar nesse negócio. Porque se quem tem experiência nessa área está desesperado, não está conseguindo lidar, o que eu vou fazer ali? Se é a minha primeira vez. Só que Davi teve comunhão com Deus. Só que Davi tinha relacionamento com Deus no campo. E quem tem relacionamento no campo com Deus, por mais que tenha temor, nunca vai se acovardar. Temor é uma coisa, covardia é outra, totalmente diferente. Aí a gente conclui aqui onde nós começamos a ler, que foi o versículo 38. Diante da proposta de Davi, Davi se propõe, se coloca para poder lidar com o gigante. Ele diz, eu vou contra ti no nome do Deus vivo. E Davi vai pedir ordem. De novo, Davi se submetendo à liderança. De novo, Davi se submetendo à liderança. Ele chega a Saul, ele diz a Saul, eu quero ir. Ele não está pedindo homem, deixa eu ir. Eu quero ir contra esse incircunciso. Aí Saul aconselha Davi, olha, um líder experiente, preocupado com a vida de Davi, preocupado com Davi. Só que Davi já cresceu tanto, já amadureceu tanto, que ele sabe que era o próprio Deus o impelindo. Então ele vai convencer Saul. Ele vai dizer, Saul, rei Saul, deixa eu ir. Eu já matei leão, eu já matei urso, deixa eu ir, me confia essa missão. Aí Saul vai confiar a missão a ele e vai dizer, já que você quer ir, usa a minha armadura. E Davi vai tentar. Porque Davi é um moço obediente. Davi vai tentar usar a armadura do rei Saul. Só que ele vai entender que Deus havia preparado para essa guerra. Para essa guerra, Deus havia preparado para ele as ferramentas que ele ia utilizar. Como um homem inexperiente, ele não poderia utilizar ferramentas de quem já tinha experiência na guerra. Como um homem inexperiente, ele precisava começar nesse novo campo com aquilo que ele tinha experiência. E Davi só tinha experiência com funda. Davi só tinha experiência com uma pedra. Davi tinha pouco, mas ele entendeu, eu posso até chegar no campo sem experiência. Mas isso não quer dizer que amanhã eu não terei condição de colocar a minha própria armadura. Davi foi sem armadura, porque era novo para ele. E ele entendeu, melhor do que ser covarde e recuar é utilizar o que eu tenho. E o que você quer dizer com isso, irmã Aline? Talvez Deus está te chamando para uma nova etapa, para uma nova fase, para viver um novo ciclo. E você está dizendo assim, Deus, eu não tenho a armadura de Saul. Deus, eu não tenho a armadura de fulano. E Deus está dizendo, ei, pode vir com o que você tem. Porque eu vou te mostrar que gigante cai no meio da batalha, não por aquilo que você carrega, mas por quem está lhe orientando dentro dessa guerra. E quando ele chega diante do gigante, diante das afrontas, ele vai com pouco, mas vai debaixo do nome do ser mais poderoso, que é o nome do Senhor dos Exércitos. O gigante cai. E aqui eu encerro a minha participação. O gigante vai cair na nossa vida. Eu creio muito nisso. Mas para isso você tem que estar disposto a obedecer. Seja alguém obediente. Seja alguém obediente. Se Davi ignorasse Saul, ele jamais chegaria onde ele chegou. Mesmo Saul em tamanha loucura, Davi sempre lhe foi obediente.
Você não é melhor do que ninguém. Chegou gente na nossa frente e a gente precisa obedecer essas pessoas. No momento certo, quando Deus quiser, Deus faz como fez na vida de Davi. Mas enquanto Deus não fizer, tenha equilíbrio emocional para que você não nutra na sua vida particular espírito de rebeldia e de rebelião. Deus não erra em quem ele levanta. Deus levantou Saul. Saul foi usado a um determinado tempo e quando ele começou a desobedecer ao mesmo Deus que o colocou na cadeira, foi o mesmo Deus que o arrancou no tempo determinado por ele. Então não tenha medo, não seja covarde, a guerra está aí, ano 2023 só está começando, você não precisa ser aparelhado com as armaduras de guerra, porque está chegando agora, se você nem sabe lidar com elas. O que você precisa é se disponibilizar no campo de batalha, que Deus vai te ensinando a que é escudo, a que é espada, a que é a lança. O mais importante é o que você vai fazer depois. Depois dessa vitória. O que você vai fazer? Porque Davi, ele não era, mas se tornou. Ele não tinha espada, mas passou a ter. Ele não tinha lança, mas passou a usar. Ele não tinha escudo, mas passou a levar. Deus está dizendo, pode chegar sem experiência. O que não pode é ficar sem ela. Eu agradeço a oportunidade. Que coisa linda. Pode chegar sem experiência, mas não pode continuar sem, né? E o que nos leva é a obediência. Palavra-chave nessa tarde, né? É a obediência. Missionária Aline, teve um comentário aí que passou rapidinho, que Deus está visitando até criança dentro de casa. Olha que bênção. A palavra foi tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso fazer uma oração, eu vou missionária Valéria? agradecer. Deixa eu só pegar meu caderninho de oração. Nós vamos apresentar. Pastor Manassés Loyola, reverendo, mestre, ó que honra tê-lo aqui comigo, conosco. É uma benção, hein, gente? Juiz de Fora precisa conhecer esse homem de Deus que maneja bem a espada. Eu tô começando, isso aí é uma benção. Tá indicadíssimo, é uma benção. Pode convocar, te passa o número dele no pessoal. Quero orar, eu quero selar essa palavra com oração, porque eu creio que a gente não precisa. Eu tenho aprendido com Deus que aonde há palavra não precisa de artifício. Aonde há palavra não precisa de manobra. A palavra é o suficiente. Como foi dito aí, até criança está sendo alcançada dentro de casa. Por quê? Porque a palavra está sendo liberada. E aonde há a exposição da palavra, o inimigo recua. Há entendimento, a orientação, a alicerce sendo edificado. Então a palavra é o suficiente, que você venha valorizar cada dia da sua vida e da sua história a palavra do Senhor, porque ela é a chave que abre portas que, ao nosso ver, são intransponíveis. Então levante a sua mão aí, estende a sua mão para a sua casa, estende a sua mão aí, lembre agora da sua guerra. Quem sabe hoje há um vale do carvalho que você precisa adentrar ele. Não deixe as palavras do gigante lhe trazer covardia. Não deixe o seu sentimento falar mais alto do que aquilo que Deus já palestrou contigo no campo. Deus lhe chamou, Deus lhe comissionou e Deus já lhe preparou para lidar com esse desafio. Deus, eu abençoo as pessoas que me ouvem nessa live. Eu quero ministrar sobre a vida delas, Senhor, essa palavra, Senhor, onde o Senhor nos orienta e nos exorta à obediência, nos exorta a trabalhar independente do ambiente que nós fomos inseridos, porque quem quer produz, quem quer cuida, quem quer zela daquilo que lhe foi confiado. Deus, Davi recebeu do Pai, para alguns muito pouco, diante da unção que ele carregava, diante do óleo que derramou na cabeça dele, mas Davi entendia que o tempo dele não era de sentar na cadeira, o tempo dele era de cuidar das poucas ovelhas. Ele compreendeu esse treinamento
fundamento e ele valorizou, cuidou. Talvez há pessoas aqui que precisam entender que antes de chegar mais longe, precisa cuidar da casa que Deus lhe confiou, do marido que Deus lhe confiou, do trabalho que Deus o introduziu para pregar a palavra lá. Deus nos ensina a ser luz como Davi foi, nos ensina a transparecer, Senhor, no ambiente, a luz do Espírito Santo. Alcança cada crente que me ouve e ainda vai me ouvir nessa live. Senhor, que não seja as minhas palavras, mas que seja as tuas penetrando no coração desse crente, desse ouvinte. Abençoa a missionária Valéria, abençoa a Cris, abençoa todos, Senhor. Eu quero, Deus, derramar sobre a vida dos seus filhos aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Que o Senhor possa alcançá-los como tem me alcançado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Muito obrigada. Deus continue te abençoando. E eu quero fazer um convite, né? A gente está vendo aí em agosto a nossa festa, nós já estamos organizando. Quem sabe a senhora vai estar conosco na nossa congregação, vai ser uma alegria. Tamo junto. Amém. E quero também convidar todo mundo aí que entrou, que são seus amigos, comecem a nos seguir, comecem a nos acompanhar toda quarta-feira, palavra de bênção aqui conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu que agradeço, fica com Deus. Um beijo grande. Amém. Amém. Meus queridos, então eu só quero lembrar que nós temos o nosso próximo encontro, é sexta-feira, às 8 horas da noite, no nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias. Vai estar conosco Lidiane Rosa, uma escritora do Paraná, abençoada. E também, na segunda-feira próxima, aí do Rio de Janeiro, nós temos várias pessoas do Rio de Janeiro, vai estar conosco a missionária Rose Freitas, a missionária lá de Madureira, vai estar conosco, psicóloga abençoadíssima, para a glória do Senhor, vão estar conosco. E quarta-feira que vem, Nayane, com seu lindo testemunho também. E eu quero aproveitar e convidar todos vocês, segunda-feira, pela misericórdia do Senhor, eu estarei levando a palavra, a Cristiane vai estar louvando, lá na congregação do Marumbi, num encontro de mulheres. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Então eu quero agradecer, um beijo grande para todos vocês. Quem puder, começa a nos seguir aqui no nosso canal no Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Gente, vamos se inscrever lá, vai ser uma bênção e depois você assiste essa live desde o início para ver os testemunhos que nós já contamos aqui do que Deus tem feito. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.